Nessa aula, eu vou de fato fazer o update dos dados do usuário. Na próxima aula, eu vou fazer a parte da proteção, utilizando o Cross-Site Request Forgery e também o Throttle. Então, nessa aula vai ser somente para o update. E na próxima, eu vou tratar da segurança. Aqui embaixo do if, eu vou fazer uma verificação se, olha só, se o ID que está aqui no formulário, que está aqui nesse formulário aqui, ó, que está aqui nesse formulário, que é esse campo oculto, eu vou verificar se esse ID ele bate com o ID do usuário que está logado. Então, vem aqui, coloco if, se data, ID, se ele for igual, quer dizer, se ele for diferente do que? Do session get user, coloco aqui ID. Por quê? Porque se o usuário ele colocar um ID diferente aqui, ó, um ID diferente aqui, quer dizer que ele quer fazer alguma coisa maliciosa. Olha só, ele vem aqui, ele inspeciona o elemento, vem aqui no formulário, que eu não estou encontrando o formulário aqui, tem o button aqui, aqui em cima tem o form, e aqui tem, olha só, aqui embaixo tem o input do tipo hidden, name id e o value 2. Então, se o usuário ele vem aqui e altera isso aqui, por exemplo, para 4, opa, quer dizer que ele quer alterar os dados do usuário com o ID 4. E eu não quero isso, é claro que não. Então, eu preciso fazer uma verificação se o ID que está sendo passado lá pelo campo oculto é igual ao ID do usuário que está logado. Se for diferente, daí eu faço alguma coisa. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar um return. Vai ser this response. Vai ser a mesma coisa que eu coloquei aqui. Quer dizer, a mesma estrutura. Já eu vou ter que alterar algumas coisinhas aqui, ó. Por exemplo, eu não vou passar o validate. Eu vou passar aqui, vai ser error. Error. E a mensagem vai ser you cannot change this user. Enfim, coloque aqui o que você achar melhor. E aqui eu vou colocar o this. E o status code vai ser 401 também. Por quê? Porque é unauthorized. Ou seja, não tem permissão para alterar esses dados. Agora, eu vou vir aqui no profile, eu vou vir aqui embaixo. Vamos ver se eu já coloquei um console.log. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil de ver. Agora, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá. Eu vou vir aqui, eu vou alterar o ID aqui, vai ser para 4. Beleza, agora venho aqui, update. Tá. Aqui tá falando que o campo e-mail deve ter um valor único. Não entendi. Ah, tá. Lógico. É lógico. Olha só que legal. Porque como eu alterei aqui, ó, o ID 4, essa validação aqui, ó, é muito legal. Essa validação aqui, ó, com o ID, ele não tá pegando o ID dele. Então ele tá verificando se esse ID aqui, ó, se esse e-mail aqui, ele já existe em todos os campos, exceto o usuário com o ID. Esse ID aqui, que é o ID 4, que é o ID que eu coloquei aqui no campo oculto. Então, o próprio ID dele, como eu coloquei um ID diferente aqui, ó, o próprio e-mail dele, como eu coloquei um ID diferente aqui, ele vai falar que já existe. Então, eu vou dar um jeito, ó, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar essa validação inteira, eu vou tirar daqui, porque eu quero só mostrar para você que quando eu altero o ID lá no campo oculto, ele vai entrar aqui nesse if e vai retornar uma mensagem de erro. De novo, vamos lá, eu vou alterar aqui, vai ser para 4. Update, olha só, error, you cannot change this user. Perfeito, é isso mesmo. Então, vamos lá de novo, volto aqui. Legal. Agora eu vou vir aqui embaixo e vou fazer o update. Eu vou abrir aqui o CodeIgniter, a documentação do CodeIgniter, para mostrar para você como que é feito o update. Eu vou utilizar o método save. Então, eu vou procurar aqui, vai ser update. Vamos ver se eu encontro aqui diretamente. Update, Query Builder não. Aqui é Using CodeIgniter Model. Deixa eu só achar aqui o save. Save, tá aqui o save. Então, olha só. Olha só que legal. Se eu utilizar o save data... E nesse save data eu tenho o ID, eu tenho o campo ID, o que vai acontecer? Ele vai atualizar esses dados aqui, ó, do usuário com ID 3. Mas só que o primary key lá no módulo tem que ter o ID, tem que ser o ID. Então ele vai pegar o ID 3,
Vai pegar o usuário com ID 3 e atualizar para esses dados aqui. Eu vou procurar aqui, ó, no user. Olha só no user, o primary key aqui, ó. O primary key, ele está colocando como um ID. Quer dizer, ele está colocando como o campo ID. Então, colocando aqui como o campo ID, o primary key, eu colocando aqui o ID dentro desse array, ele vai pegar esse ID aqui e vai atualizar os dados do usuário com esse ID aqui. E lembra que eu passei o ID, olha só que legal, lembra que eu passei o ID aqui, ó, nesse data? Esse data aqui, ele tem o ID e tem todos os dados para fazer o update. Então agora é só vir aqui e colocar o user, se bem que eu não instanciei ainda o user, né? Deixa eu só ver aqui, não instanciei. Então eu vou chamar aqui, vai ser user igual a new user, vai ser aqui o model, e vou colocar if user, chama aqui o save e passo o data. Porque esse data, você sabe que ele é um array com todos os dados lá do formulário e também com o ID do usuário. E é importante ter aquele campo ID lá no array, por quê? Porque o save, ele também serve para fazer um insert, olha só. Se o array, ele não tem o campo ID, ou seja, se ele não tem o campo que está no primary key, o que vai acontecer? Ele vai fazer um insert. Olha só o que está aqui, ó, does an insert. Mas se ele tiver o ID aqui no array, daí ele faz um update. Então o save, ele serve tanto para fazer um update, como também para fazer um insert. Vamos lá, então, se ele fez o update, eu vou colocar aqui um return this response, vou passar aqui o set JSON e vou passar o message aqui vai ser successfully updated. E depois eu passar, olha só, o set status code vai ser 200, porque ocorreu tudo bem. Mas agora, se ele não atualizou com sucesso, vai retornar aqui o 401, ou somente 400, porque quando chega aqui, não é o caso de não estar autenticado, não estar autorizado, é que deu algum erro mesmo. Então eu retorno aqui o 400, ou eu acho até que poderia ser um 404 aqui. E vou passar aqui um erro, e nesse erro vai ser not updated. Tá vendo aqui, ó, que quando deu um erro aqui e quando deu um erro aqui, estou utilizando a mesma chave, estou utilizando aqui o mesmo índice no array. Por quê? Porque na hora que eu for pegar esses erros aqui, ó, aqui no cat, quando eu coloco o índice error, eu vou pegar tanto desse aqui como também desse aqui, para ficar muito mais simples, muito mais fácil. Porque se eu colocasse o seguinte, error vai ser ID, problem ID, alguma coisa assim, enfim. Daí eu teria que vir aqui e colocar, verificar se o error ID, se ele existe, daí sim faz alguma coisa. Mas se eu colocar uma coisa mais genérica, como por exemplo, if error, daí faz alguma coisa aqui, daí ele vai pegar tanto o erro que está aqui, como o erro que está aqui. Deu para entender? Agora, eu acho que já posso fazer um teste. E eu poderia também, ao invés de eu instanciar aqui, ó, o user, e usar somente aqui, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó, chama new user. Eu posso tirar isso aqui, ó, new user. Pronto, desse jeito, fica bem melhor, né? Vamos ver agora se ele vai fazer o update. Tomara que sim. Eu vou clicar aqui em, cadê? Last name, Corona Santos. Clico aqui em update, vamos ver. Apareceu aqui response, perdão, é que aqui, ó, ele fez o update, mas só que aqui eu esqueci de colocar, por exemplo, vai ser um await response.json. Vamos ver agora de novo. E outra coisa que eu vou ter que arrumar. Quando eu faço o update do usuário, dos dados do usuário, eu tenho que dar um jeito de atualizar também a seção. Porque esses dados aqui, ó, que estão no formulário, eles estão vindo da onde? Estão vindo da seção. Olha só aqui, ó, eles estão vindo da seção. Tá vendo aqui, ó, session get user. E se na hora que eu fiz o update aqui, se eu já altero os dados da seção, automaticamente os dados aqui, ó, eles vão ficar os dados já alterados, já atualizados. E aqui em cima, nesse bem-vindo Jerônimo Corona, ele também já vai atualizar para os dados do usuário que eu acabei de atualizar. Porque a seção, eu vou atualizar aqui, ó, eu vou atualizar aqui. Muito legal, né? Então vamos ver agora se vai funcionar. Deixa eu só atualizar novamente. Eu vou vir aqui, ó, vai ser
Jerônimo teste. Update. Olha só. Object, message, successfully updated. Perfeito, então está atualizando. E não na próxima aula, na outra ainda, eu vou mostrar como que você trabalha com o Switch Alert, como que você adapta o Switch Alert aqui para o projeto. Porque seria interessante, na hora que o usuário ele atualiza os dados com sucesso, é legal aparecer um Switch Alert ali, um alert na tela falando que foi atualizado com sucesso. Inclusive, eu também vou utilizar o Switch Alert quando tiver algum erro. Como por exemplo aqui, ó, tem algum erro aqui, ou erro aqui, eu coloco um Switch Alert. Quer dizer, aqui não, porque aqui são os erros lá do formulário. Beleza, então já estou atualizando, mas agora aqui eu vou atualizar a sessão. Para atualizar a sessão, é só chamar aqui o session user, porque você sabe que quando eu fiz o login, aqui, peraí, aqui, ó. Quando eu fiz o login, eu coloquei todos os dados do usuário, eu coloquei aqui, ó, nesse índice user. Então é a mesma coisa de eu criar aqui session, o session user e coloco aqui todos os dados do usuário. User inf, é literalmente a mesma coisa. Então, se é literalmente a mesma coisa, olha só o que eu vou fazer. Eu vou alterar alguns campos. Peraí, não precisava ter apagado isso aqui. Eu vou alterar, por exemplo, first name. Só que isso aqui, ó, ele é um standard class. É first name vai ser igual o quê? Quais são os dados que estão vindo lá do formulário? É o data, first name. Aqui vai ser o last name. E aqui o último vai ser o e-mail. Só que não é o último. Por quê? Porque veja o seguinte, lá no header, na hora que eu estou pegando os dados do usuário, por exemplo, aqui, ó, bem-vindo, ele está utilizando aqui o full name. Então, também tem que atualizar aqui esse full name. Eu venho aqui e coloco full name. O full name, o que ele é? Ele é a junção do first name com o last name. Pronto. Agora sim, já posso voltar aqui e verificar se está funcionando. Eu vou ter aqui, vai ser Jerônimo updated. Update aqui. Beleza, olha só, apareceu aqui Message Successfully Updated. Eu vou atualizar a página e ele continua literalmente a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? E aqui em cima, olha só a sessão aqui em cima, ele já atualizou. Tá aqui, ó, ele já atualizou. Muito interessante, né? Então, já está atualizando aqui os dados do usuário. Na próxima aula, eu vou fazer a parte da proteção. Eu vou trabalhar com Cross-Site Request Forgery e também com o Throttle, porque eu estou trabalhando aqui com uma requisição AJAX. E para trabalhar com Cross-Site Request Forgery e também com Throttle em uma requisição AJAX é um pouquinho diferente do que se eu trabalhasse de uma maneira tradicional. E para finalizar essa aula, eu vou arrumar esse problema bem besta aqui, ó. Isso aqui tem que ser desse jeito, porque isso é um array, e esse é o índice, e esse é o valor. Eu tinha colocado uma vírgula aqui, ó. Aqui tem que ser desse jeito. E não se esqueça, se você gostou dessa aula, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Valeu, um abraço e até a próxima.